Olá, papai! Olá, mamãe! Tudo bom com vocês? Bom, espero muito que sim. Meu nome é Samela, eu sou médica, pediatra, médica formada pela Universidade Federal de Viçosa e pediatra pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E o tema do nosso vídeo hoje é transtorno do espectro autista. Vocês já ouviram falar? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neurobiológico caracterizado por dificuldade de comunicação e interação social e interesses ou comportamentos restritos e repetitivos, que eu vou exemplificar a seguir. O transtorno do espectro autista, ele não tem cura, mas tem tratamento, e o diagnóstico não é o fim, é apenas o começo dessa caminhada para que a gente possa ajudar com uma equipe multidisciplinar esse paciente e essa família a terem qualidade de vida e estimular ao máximo o potencial desse paciente. Bom, quais são os sinais precoces de autismo? Sinais que acontecem antes de 1 aninho de vida. Logo no início, o bebê pode ter dificuldade de manter o contato visual durante a amamentação. Outro sinal importante é que esse bebê é um bebê mais irritado, mais choroso, um bebê que não gosta muito de ficar no colo, que prefere ficar no berço. É um bebê que tem preferência por objetos do que pela face humana, costuma não vocalizar muito, né? Ou não ter tanto aquele sorriso social, né? Que a gente já espera ali por volta dos 3 meses. Esse bebê é um bebê que pode ter distúrbio de sono, é um bebê que pode apresentar alguns movimentos diferentes com as mãozinhas, são chamados de flapping, que são esses movimentos assim, como se fossem batimentos de asas de borboleta. São bebês que geralmente têm expressões mais neutras na face, né? Não tem muita expressão diante da interação social. E bebês que não imitam gestos, então os nenenzinhos quando estão naquela fase ali de imitar o gesto, de aprender a dar tchau, bater palma, mandar um beijo, às vezes eles não fazem isso. Lembrando, gente, que nós estamos falando de um espectro. Um espectro não quer dizer que esse bebê vai ter todas essas características, ele pode ter uma ou outra, tá? Então vamos fazer uma analogia. Numa caixa de lápis de cor que só tem um lápis de cores azuis, por exemplo. A gente tem os tons claros até os tons mais escuros. O que tem de comum entre eles? Em comum? Eles são azuis, né? Mas eles são diferentes, tem vários tons. Então, isso também pode ocorrer no autismo. Nenhum autista é igual ao outro, mas essas características nos auxiliam na identificação desse transtorno. Tem neném que antes de 1 aninho de vida não vai apresentar quase nada disso que eu falei. Mas após 12 meses de vida, após completar 1 aninho, as características começam a ficar um pouquinho mais consolidadas. Após 1 aninho, os papais podem identificar que essa criança não responde quando ela é chamada. Então, eles falam, fulaninho, ô fulaninho, e a criança parece estar indiferente, né? Ou parece até não ouvir que os pais estão chamando pelo nome. Outra coisa é que quando eles olham para os pais, eles não conseguem manter esse contato visual por alguns segundos, né? Como a gente conversa, a gente geralmente tem esse costume de olhar nos olhos e a criança autista tem uma certa dificuldade, né, nesse estímulo de olho no olho. Então a criança olha, mas logo ela desvia o olhar. É aquele olhar mais assim, que olha no canto de olho, meio de lado, assim, sabe? Que nunca fixa o olhar realmente no seu olhar. Não mantém, né? Não consegue sustentar esse olhar. Outra coisa é que a criança autista, geralmente, ela não costuma apontar para as coisas que ela tem interesse. Ela costuma pegar a mão do cuidador e levar até aquele objeto que ela queira. É interessante também que nas crianças autistas, elas podem ter alguns tipos de estereotipias, como, por exemplo, andar nas pontinhas dos pés, fazer o flapping, né, que é esse movimento com as mãozinhas, rodar em volta de si mesmas, andar de um ladinho para o outro, meio que assim, sem ter um objetivo definido, né? E muitas delas a gente bate o olho e parece que elas estão tão envolvidas ali no mundinho delas que elas não percebem o ambiente externo
independente de qual ambiente elas estejam, se é no consultório médico, se é na escola, se é na igreja, né? Parece que elas estão muito assim dentro de si mesmas. E é difícil para a gente conseguir esse contato, essa interação, e por isso que as terapias são tão valiosas nesse sentido. Um dos primeiros sinais de autismo, né, logo após um aninho de vida, é o atraso da linguagem verbal. Então é aquela criança que não fala, né, ela demora muito a falar. Eu falo muito poucas palavras, né? Então o atraso de fala é sempre um motivo de atenção redobrada para que a gente observe se tem algum outro sinal de autismo associado. Outra coisa é aquelas crianças que elas verbalizavam, né? Elas faziam a lalação, juntavam as sílabas e de repente aquelas crianças param, elas regressam, né? Elas regridem o desenvolvimento, param de falar ou param de andar, né? Podem ter algum atraso motor também envolvido, associado. Então, é um motivo de preocupação e de avaliação. Outra situação é aquela criança que tem uma dificuldade de estar em ambientes com muito estímulo, seja sonoro, seja luminoso. Essas crianças ficam muito hiperexcitadas nesse ambiente. Isso não é uma coisa boa, na maioria das vezes, que eles não sabem lidar. Eles têm geralmente um transtorno de processamento sensorial. Então, essa sobrecarga de informações pode deixar a criança mais irritada e mais desequilibrada. Tem algumas situações, por exemplo, que a criança vai para a festinha de aniversário e fica muito assustada e chora, 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 tampa os ouvidos, né? Quando tem barulho, um ambiente com muitas pessoas. Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de desconforto sensorial também. Outra característica é a criança brincar com os objetos de maneira atípica. Então, por exemplo, aquela criança que pega o carrinho e tem aquela fixação pela rodinha, não brinca com o carrinho de forma habitual, né? Tudo que contém roda, por exemplo, ventilador, a hélice do ventilador, roda de carro. Então, aquela criança que tem uma fixação, né, um hiperfoco. Tem criança que tem hiperfoco por carros, por aviões, por letras, por números, né, por cores, por linguagem. Então, às vezes a criança sabe falar inglês e os pais não sabem, né? A criança sabe características, sei lá, dos dinossauros, características minuciosas e amplas, né? Rico em conhecimento naquele assunto, e os pais também não sabem de onde que a criança aprendeu aquilo. Então, é uma característica que a gente vê com frequência no autismo, o hiperfoco e o modo de brincar atípico, que pode ser assim com a rodinha do carro, pode ser de enfileirar os objetos ou organizar metodicamente esses objetos. Outra característica é a ecolalia, que é o fato da criança ouvir uma palavra e depois ela repetir aquela palavra várias e várias vezes durante o dia. Então, repete, às vezes por vários minutos a mesma palavra, sem que aquilo traga um sentido na comunicação. Além disso, pode ocorrer dessas crianças falarem de si mesmas na terceira pessoa. Então, por exemplo, o nome dele é fulaninho. Aí ele fala, fulaninho quer água, fulaninho não gosta disso, né? Exemplo. Então, ao invés de falar eu não quero, eu gosto, ele refere a si mesmo na terceira pessoa. Essas crianças também costumam ter uma dificuldade de interpretação da linguagem no sentido figurado. Por exemplo, você está fazendo uma tempestade em copo d'água. A criança não vai entender o sentido disso, vai achar que é realmente uma tempestade no sentido, né, de chuva dentro de um copo d'água e não vai sentir, não vai entender aquela comunicação. Então, observar se seu filho não entende as coisas no sentido figurado, se não tem algo de errado. As crianças autistas geralmente têm dificuldade nas brincadeiras de faz de conta. Então, sabe aquela criança que pega o controle remoto, né, ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, finge que está falando no telefone,
ou finge que está fazendo comidinha, que está dando comidinha para um bebê. Então, geralmente essas crianças não têm esse costume de brincar dessa forma, brincar de faz de conta. Outra informação importante é que, geralmente, os pais de crianças autistas acham a princípio que ele tem alguma dificuldade auditiva, né? E é importante, antes do diagnóstico, a gente descartar doenças auditivas, né, de processamento central, porque realmente isso faz parte do diagnóstico de exclusão. As crianças autistas geralmente são crianças mais agitadas, né? Às vezes caracterizadas como aquelas crianças birrentas, só que na verdade não é isso que acontece. Ela, quando ela sai da sua zona de conforto, ela se sente muito desconfortável, ela se sente muito insegura, desequilibrada, e aquilo faz com que ela tenha aquelas crises realmente do autismo e que muitas das vezes são mal interpretadas. Geralmente, essas crianças, elas estão tão envoltas de si mesma, do seu mundinho, que preferem brincar sozinhas do que brincar junto com outras crianças. Isso é muito comum no autismo, ter essa dificuldade de interação com outras crianças ou pouco interesse em se relacionar com outras crianças. É comum também que esse paciente tenha uma seletividade alimentar. Então, essa criança às vezes é tão seletiva na alimentação que em casos extremos só toma leite ou só dietas líquidas como suco e não aceita nada sólido, ou só alimentos brancos, só alimentos claros, tipo arroz. Elas têm geralmente o transtorno de processamento sensorial, então a textura do alimento faz com que elas se sintam mal. Além disso, não é só textura do alimento, textura de determinada roupa, de determinada etiqueta, grama, areia, sal, né? Sal na pele, como por exemplo na praia. Então elas têm algumas dificuldades com processar essas informações sensoriais. Muito se fala sobre a causa do transtorno do espectro autista. E já está bem documentado que a genética tem um fator muito importante no desenvolvimento desse transtorno. Existem mais de 1000 genes envolvidos, então não é tão simples assim falar da genética, né, do transtorno do espectro autista. E existem também fatores ambientais. Alguns deles eu vou citar aqui. Pai e mãe de idade avançada, negligência, sofrimento fetal, prematuridade, baixo peso ao nascer, uso de substâncias durante a gestação, sejam medicamentos, sejam drogas, seja o cigarro e a bebida, também são fatores ambientais que podem contribuir para o aparecimento do espectro. Geralmente, o diagnóstico é tardio, ele é feito entre 4 e 5 anos de vida, sendo que a gente sabe que se esse diagnóstico for feito precocemente, por volta de 1 aninho, a gente tem muita condição de ajudar essa criança no seu desenvolvimento por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro conseguir se moldar e se adequar a determinadas situações, né, ao aprendizado. Geralmente a prevalência do autismo em meninos é maior do que em meninas. São diagnosticados 4 meninos para cada menina autista. E o autismo feminino nas meninas tem algumas peculiaridades. Talvez mais tarde eu faça um vídeo a respeito do autismo feminino, porque essas características às vezes não são tão bem definidas como as que eu falei anteriormente. A gente sabe que o transtorno do espectro autista ele pode vir também com alguma dificuldade cognitiva, em até 30% dos casos. E que pode vir com outros transtornos associados, o TDAH, até 75% dos casos. A gente pode ter o transtorno opositivo desafiador, a gente pode ter transtornos genéticos, neurológicos, né, ansiedade, entre outros. Muitas das vezes, os pais percebem logo cedo que tem algo de diferente no seu filho. Eles ficam angustiados, remoendo essa sensação de que tem algo de errado, algo diferente. Mas às vezes a sociedade não leva isso a sério. Fala, não, o pai dele era assim quando era novo.
Ou não, você quando criança, mãe, você também era desse jeito, isso vai passar. Ou, não, você também demorou a falar, né? Demorou a se desenvolver na linguagem verbal. E muitas das vezes esses pais, eles procuram o auxílio do pediatra e o pediatra fala, não, ele está desenvolvendo no tempo dele. Gente, não é assim. No desenvolvimento, a gente tem janelas para aquele marco do desenvolvimento acontecer. Quando passa daquela janela, a gente tem que intervir precocemente com estímulo e pensar nesse diagnóstico, cogitar, para não deixar passar, para a gente não fazer um diagnóstico tardio. O tratamento é multidisciplinar, envolve vários tipos de profissionais, psicólogo, o neuro, o pediatra, o fono, fisioterapia, né? Terapia ocupacional, nutricionista às vezes, né? É muito amplo. É comum que diante do diagnóstico os pais experimentem sintomas de negação. Eles sabem que tem alguma coisa diferente com a criança, mas eles se negam a aceitar esse diagnóstico. E eu queria ler um texto aqui para falar exatamente sobre isso, que a gente não deve negar, que o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é um começo, como eu falei anteriormente. Eu vou ler, esse texto não é de minha autoria, tá? Para que vocês sintam um pouquinho e entendam um pouquinho como é esse diagnóstico do autismo e lidar com isso. O autismo, ele não é uma sentença. O diagnóstico não é o fim do caminho. Pode ser que seja diferente do que você imaginou, mas você vai descobrir que por mais que alguns dias sejam difíceis, a felicidade está presente nos momentos mais inesperados. Suas forças serão renovadas com esse amor. E quem mais está aprendendo nessa jornada é você. E você encontrará força para lutar por respeito e por um mundo melhor para eles. E você é a melhor mãe e pai que ele poderia ter. Bom, eu achei esse texto muito, muito interessante, muito bonito. Eu gostaria de deixar essa mensagem para os pais. Eu gostaria de falar também que a classificação do autismo mudou. Ela já não é mais por graus, né? E não existe mais aquela chamada síndrome de Asperger, que era aquele autismo considerado leve, com muito hiperfoco, né? Às vezes as crianças caracterizadas tinham uma inteligência até acima da média, um QI acima da média, né? Então hoje o autismo ele já é graduado através da deficiência intelectual e também dos prejuízos da linguagem funcional. Algumas dicas importantes para os pais. O autocuidado, né? A terapia para eles mesmos saberem como lidar com o autismo. Contar com uma rede de apoio. Seguir os tratamentos com a equipe multidisciplinar. Contar com o professor de apoio em sala de aula, naqueles pacientes que já estão estudando. Observar comportamentos que podem levar à crise. Às vezes o autista não verbal, ele se sente, sente frio, sente dor, sente fome, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Então os pais têm que estar atentos para perceber essas nuances e poder agir. Outra coisa é a rotina. Então rotinas, horários, isso ajuda na autorregulação de toda criança e principalmente de uma criança autista. Outro aspecto importante é terem regras a serem seguidas dentro de casa. Caso o seu filho não entenda por meio da linguagem verbal, mostre através de desenhos, através de esquemas. E quando o seu filho conseguir cumprir uma regra, dê a ele alguma recompensa. Agora, eu gostaria de ler para vocês algumas leis e normas, né, a favor do transtorno do espectro autista. Ou seja, se seu filho tem o diagnóstico, vocês têm direito a tudo isso aqui que eu falar, tá? E às vezes esses direitos são desconhecidos, né, para os próprios pais. Então, a carteira de identificação do autista, ele tem prioridade de atendimento em serviços públicos e privados. Através da lei do funcionalismo público, os pais podem ter redução da sua carga horária no trabalho, se seus filhos comprovadamente autistas.
Tem direito a um professor auxiliar, né, como eu já falei, e isso não deve ser cobrado financeiramente dos pais, isso é dever da escola, é um direito. Tem isenção do IPVA para carros novos ou usados, tem um desconto de até 30% na compra dos carros também novos. Tem direito ao transporte intermunicipal e interestadual gratuito. Para o acompanhante, em caso de viagem aérea, ele pode ter isenção de até 80% da passagem. Eles têm direito à vaga preferencial no estacionamento, têm direito a terapias adequadas, terapias multidisciplinares, seja pelo convênio ou pelo SUS, ao benefício LOAS, né, para pessoas de baixa renda, então esse paciente tem direito a ganhar um salário mínimo por toda a vida. Tem direito à medicação gratuitamente, tem direito à restituição antecipada do imposto de renda e pode ter direito do saque do fundo de garantia também para tratamento. E direito à entrada gratuita ou meia entrada em locais de lazer. Então, achei muito interessante falar sobre esses direitos que muitas vezes são desconhecidos. Então, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ter ficado longo. Espero que tenha sido claro, que possa ajudar vocês nesse manejo, nesse diagnóstico, a procurar os profissionais de saúde para auxiliarem, para conduzirem. E a gente sabe que o transtorno é um transtorno muito frequente. Ele ocorre em uma pessoa para cada 44. Então, a cada 44 nascimentos, a gente tem um nascimento de uma pessoa autista. Então, a gente tem que saber como conviver em sociedade, né? Os neurotípicos têm que saber como conviver com os atípicos de forma equilibrada, né? Tem que entender as crises, né? Saber como lidar. A escola tem que estar preparada, os pais têm que estar preparados, os profissionais de saúde têm que estar preparados, né? Para a gente ter uma sociedade melhor. Bom, é isso. Qualquer dúvida, me encontro à disposição. Só entrar em contato. Eu atendo em Matipó nas segundas, terças, quartas e sábados pela manhã e de segunda a sexta à noite. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.